Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos. Como prometido, né? Quem nos acompanha aí, o Quiz da Previdência toda semana. A semana passada nós falávamos que nós íamos dizer sobre uma lei, né? Para os reabilitados, é isso, né, doutora? Que tem que ter uma cota para isso. Conta pra gente hoje, quem ficou curioso. É isso aí. A Solange fez um chamado na última entrevista para a gente dar sequência a esse assunto da reabilitação profissional, que é um assunto tão delicado no INSS, com tantas nuances e de uma previsão da lei de cota, que é uma previsão da Lei 8.213 de 1991, dando essa oportunidade, aqui, né? 32 anos já, 32 anos. Prevendo a possibilidade de uma oferta de cotas de trabalho para as pessoas readaptadas após terminar o processo de reabilitação profissional no INSS e para as pessoas com deficiência. Não é só para os readaptados. É tudo numa lei só, inclui na mesma lei. É um artigo previsto na Lei 8.213. É um artigo simples da nossa lei orgânica da Previdência Social, que prevê todo o regulamento dos benefícios, as normas e procedimentos, mas está inserido no capítulo da reabilitação profissional. Mas ela não fala somente de readaptados, reabilitados, ela também dispõe sobre as pessoas com deficiência. Eu acho muito importante essa previsão da lei e se deixa muito passar batido de uma previsão que protege um grupo de pessoas já marginalizados e excluídos da sociedade. Eu acho essa previsão da reabilitação profissional tão importante e bonita, porque reconhece essa necessidade de atendimento diferenciado a essas pessoas. Doutora, nós sabemos assim que existem pequenas empresas, grandes empresas, né? Então, como que é feito esse levantamento de números de empregados? Então, esta obrigação de contratar pessoas reabilitadas ou com deficiência é só para as grandes empresas, tá? Só para... não tem como se exigir, por exemplo, de um microempresário individual que só pode contratar mais um, que ele forneça essa única vaga para uma pessoa nessas condições. Nas empresas de 100 a 200 empregados, eles têm que cumprir 2% de empregados nessas condições de reabilitados e pessoas com deficiência, tá? As empresas com 201 a 500 funcionários, eles precisam oferecer 3% das vagas de emprego para essas pessoas. As empresas com 501 a 1.000 funcionários têm que oferecer 4% das vagas. E as empresas com mais de 1.001 funcionários têm que cumprir essa cota de 5% das vagas. Então, doutora, quem tem mais de 1.000 funcionários, no mínimo 50 funcionários ele tem que ter. Ele pode ter mais? Pode. Claro. É um sonho, uma utopia, hein, Solange? Utopia. Não é? Porque assim, num país que nós temos tantas desigualdades sociais, tantos preconceitos, um mercado competitivo, que o objetivo das empresas é o lucro, tá? De repente você criar essa consciência e responsabilidade social de inclusão com essas pessoas que têm limitações funcionais em decorrência ou de uma doença que causou incapacidade, ou em razão de um acidente de trabalho, ou até mesmo por causa de uma deficiência, pensa se não é um trabalho árduo conscientizar essas empresas de pôr essas cotas.
Até porque as grandes empresas, esse levantamento do número de vagas que devem oferecer, não é, por exemplo, as grandes empresas que têm filiais. Na minha filial aqui eu tenho só 50 funcionários, na outra eu tenho mais 50. Então eu não tenho cota a atingir. Não, é a soma de todos os funcionários de todas as filiais. Então veja que às vezes as empresas tentam se esquivar de cumprir essa lei, porque é uma lei que impõe obrigações. Eu vejo assim, né? Enquanto a doutora estava falando, eu estava aqui pensando. Você pega uma casa lotérica, né? Para uma pessoa que tem deficiente, vamos dizer assim, nas pernas, não vai cumprir essa cota normal, porque a pessoa vai ficar sentada. Solange, mas vai ficar Será que tem isso? Então, mas assim, também pensam? Mas porque se é um lugar que a pessoa não precisa ficar andando, nada. Eu tô colocando isso porque eu tô tentando dizer assim, que até nesse ponto eu percebo que as empresas escolhem quem elas querem. Sim. Dentro dos que se colocam nessa cota. Porque assim, a lei tem um caráter social e a empresa tem um caráter lucrativo, entendeu? Então, de repente, ela tem que adaptar todo esse ambiente de trabalho para receber uma pessoa com deficiência ou reabilitado, ela tem que investir. Sim. Tá? Para ela oferecer toda essa acessibilidade, precisa fazer investimentos, porque nós não vemos até mesmo essa acessibilidade nos órgãos públicos, nas praças públicas, no comércio em geral. É uma dificuldade muito grande de você conseguir fazer essa inclusão efetiva. Tá? Porque requer muito investimento, requer adaptação, requer uma série de coisas para você respeitar o limite daquele ser humano. E muitas vezes, pela competitividade do mercado, da linha de produção, a empresa não tem muito essa consciência que preciso reduzir a produção, a linha de produção daquele dia, ao invés de produzir 100, produzir 70, 80 produtos. Isso significa um lucro menor. Então, tudo isso é se colocado na balança e a gente verifica isso no dia a dia, no retrato social, na hora que você vai impor a essa empresa essa obrigação das cotas, tá? Então, sabe que no Brasil nada se cumpre muito se não tiver o caráter punitivo. É isso que eu ia até perguntar para a doutora, né? Se a doutora entende sobre essa lei de cotas, né? O que a doutora entende para essa lei de cotas? Porque eu vejo assim, existe punições, existe fiscalizações. Como isso acontece? Essa legislação prevê multas para as empresas que não cumprem essas cotas. E até mesmo a partir do momento que verifica o descumprimento reiterado dessa lei, atuações, ação civil pública do Ministério do Trabalho contra essas empresas, impondo, de repente, levando a elas os funcionários que o Ministério quer que inclua, e não aqueles selecionados respeitando aquilo que a empresa pode oferecer, aquilo que dá para ser adaptado para aquele trabalho daquela organização empresarial. E tem punição? Tem, as multas e às vezes tem multas altíssimas. Não é algo de ficar assim, tendo pessoas que vai lá fiscalizando, é algo que já faz parte da empresa, tanto funcionário, o escritório de contabilidade é obrigado a ter. Então, essa lei existe e quando há fiscalização e verifica que a empresa não cumpre mesmo, dependendo da capacidade financeira e de quantidade de funcionário, as multas são pesadas para essas empresas. São multas administrativas aplicadas pelo Ministério do Trabalho. Então,
a maneira das empresas se prevenir e evitar punições? É verificar a situação. Então, ela precisa buscar até mesmo uma assessoria jurídica para evitar de ter essas punições e a forma de poder estar cumprindo esta lei. Porque também nós verificamos na prática que muitas empresas estão dispostas a cumprir essa lei, mas não acha funcionário que atenda aquela necessidade da empresa dela. Olha, eu estou adaptando aqui, eu consigo colocar uma pessoa com uma deficiência física, mas só chega currículos com pessoas com redução, com deficiência intelectual. E às vezes a atividade exige memória, concentração, não consegue. E aí? Então, a orientação que se faz para essas empresas é que elas façam a documentação e formalize essas ofertas de emprego, tá? Tenha tudo isso escriturado, que ofertou essas e não apareceu os candidatos, ou até mesmo ela foi ativamente buscar essas pessoas nessas entidades onde atende as pessoas reabilitadas, as pessoas com deficiência. É uma maneira de se prevenir. Isso, ela tem que atuar proativamente nessas entidades que atuam em defesa dessas pessoas com deficiência, tentando buscar angariar esses candidatos. Também elas precisam demonstrar perante o Ministério do Trabalho qual é a sua estrutura organizacional daquilo que você pode oferecer, tá? E não de repente achar que qualquer empresa pode aceitar qualquer tipo de trabalhador. Porque veja só, uma empresa da construção civil consegue colocar quem tenha problema na coluna, que tenha a perda de um membro. Então, assim, exige toda uma demonstração dessa organização, área de atuação e essa comprovação de que tentou buscar essas pessoas. É uma maneira de não ser punido. De não ser punido. Olha, estou buscando os candidatos, mas os candidatos daquilo que eu posso oferecer não se enquadram e eu não consegui cumprir. É verdade. Porque aí você tem como justificar o não cumprimento desse percentual previsto em lei. Isso é ter uma boa assessoria, não é verdade? Se você tem uma boa assessoria, ele vai te orientar como fazer. Porque é verdade também, às vezes você não encontra, né? Mas, doutor, eu vejo assim que é um marco importante essa lei, né? Mas ela é sempre cumprida. Eu acho que melhorou um pouco. Melhorou bastante. Nós temos hoje em dia muito acesso à informação. Muito acesso, as pessoas com deficiência procurando essa sua inclusão social, tá? Mas nós fizemos todo um levantamento com os representantes dessas organizações civis, dessas entidades que assessoram as pessoas com deficiência, que apoiam a inclusão dessas pessoas reabilitadas e com deficiência. Todos eles reconhecem que a lei é um marco muito importante, porque antes dela era uma luta muito solitária, tá? Porque se a gente não tem uma lei que impõe, é difícil você criar a consciência natural, tá? Mais ainda, mesmo após 32 anos da existência dessa lei, verifica que muitas empresas descumprem essa legislação. E é um desafio, porque não se vê uma fiscalização muito acirrada, como deveria ser, tá? Para fins de cumprimento desta lei. Então, assim, um discurso já pré-formalizado por algumas empresas que não têm essa função social na sua essência. Não acho ninguém que cumpre aquilo que eu preciso. Esse preconceito já vindo, né, antes de tentar essa inclusão, não fazendo nenhuma política interna de inclusão. E a gente observa naquelas que têm isso e depois dão seus relatos de como foi a experiência incluindo essas pessoas, de que foram Vale a pena, né? Que valeu a pena, que são pessoas dedicadas,
porque reconhece aquela oportunidade oferecida e se dedicam, vestem a camisa da empresa. Você sabe que, né, antes da gente concluir tudo, eu vejo assim, como a doutora disse, 31 anos, né, com essa lei. Eu acredito que mudou bastante, porque há 15 anos atrás você não via. Você ia no mercado, onde é que você ia, que é onde mais a gente vê, você não via pessoas com deficiência trabalhando, tô mentindo? Hoje não, sim. Hoje é muito bem mais, né, a gente vê, eu mesmo vou no mercado, eu vejo várias pessoas com deficiência, tem um mercado que tem uma menina que é muda e ela consegue aí, né, se expressar. Deslancha, né? Ela vai bem, isso, né? Então eu falo assim que... E é carismática, aceita por todos os clientes, né? Isso, é. Então eu vejo assim que hoje, não sei se eu tô errada, mas mudou muito. Eu tenho ainda um depoimento. Eu pensei que você ia falar... Quando a gente falava dessa lei a semana passada, eu pensei que você ia falar, essa lei está em prática faz 5, 6 anos, é nova. Não, é antiga, mas tem todo um processo de você formalizar, criar essa consciência, divulgar, fazer essa qualificação das pessoas. A reabilitação, você precisa qualificar aquela pessoa que está com alguma incapacidade, alguma limitação funcional para uma outra atividade. Então precisa oferecer cursos, a pessoa passa um bom tempo nessa reprofissionalização para aprender nova atividade. Então é algo que é gradativo mesmo. E eu ainda tenho como trazer como uma experiência para vocês, um testemunho que aconteceu comigo de uma época que eu prestei assessoria jurídica para a PAI de Jaú. Até me emociono, que foi muito bonito mesmo, onde nós conseguimos fazer a inclusão de uma aluna da PAI numa das cartonagens da cidade. E ela se deu tão bem no trabalho, ela foi tão bem que ela conseguiu um namorado, e esse namorado virou o marido dela, e eu fui convidada como madrinha desse casamento. Por quê? Dessa gratidão que ela demonstrou por ter conseguido dar essa oportunidade dela se inserir, de ter a sua capacidade reconhecida e não só a sua limitação reconhecida, porque todos já sabiam que ela tinha uma deficiência, mas ninguém enxergava a capacidade que ela tinha. Então, quando nós fizemos a sociedade enxergar essa capacidade dela, ela só mostrou gratidão a todos, inclusive a mim. Olha, que eu fico muito feliz de lembrar dessa passagem há muito tempo, viu, Solange? Verdade. Mas foi muito gratificante. E tenho outras também, porque ao longo da nossa vida a gente vai fazendo esse trabalho também muito social. Tanto que alguns quadros que são pintados aqui do meu escritório são pessoas que nós fizemos algum trabalho nesse sentido. Eu tenho um lá da recepção que eu sei que nós conseguimos incluí-lo lá no McDonald's. Então, assim, essas experiências demonstram que a importância de você fazer isso, porque você faz as pessoas enxergarem a capacidade deles e não só as dificuldades que eles têm. Então nós precisamos investir em educação, investir em qualificação dessas pessoas, porque elas não têm só limitações, elas têm muito a oferecer. Muito a oferecer, muita qualidade. Olha, doutora, hoje, né, eu falo assim que bom, né? E se você também está passando por esse problema, tem alguma, né, na sua família, né, como que as pessoas podem aí, quem está nos assistindo, se tem dentro da família alguém que tem alguma, né, precisa ser reabilitado, tem algum problema, onde eles devem procurar? Então, direto com as empresas? Assim, as pessoas que contribuem para o INSS e de repente sofreram um acidente ou ficaram com alguma doença que está causando incapacidade, tem que buscar o benefício por incapacidade e no processo de benefício por incapacidade pedir a avaliação da perícia para inclusão no processo de reabilitação, porque daí ele vai passar por entrevista com assistente social
vai ser discutido o caso com essa equipe do INSS e vai começar a procurar esses cursos. Também ele pode procurar essas empresas que têm mais de 100 empregados. E direto na empresa. Isso. Após o INSS emitir esse certificado de reabilitado, levar seu currículo e demonstrar que ele tem toda a sua nova capacitação e o que ele pode oferecer como oportunidade dessa empresa cumprir essas cotas. Então, essa pessoa em reabilitação pode procurar essas empresas também ou pedir por meio do serviço de reabilitação profissional no INSS esse redirecionamento para essas empresas com essa quantidade de funcionários. Então, olha, muito obrigada, doutora, porque eu falo assim que hoje o nosso tema aí é muito importante e também ajuda muitas pessoas, né, que se encontram nessa situação. Sim. Semana que vem estamos de volta, né? Sim. Semana que vem nós estamos de volta, mas com o Quiz da Previdência, com a doutora Fernanda Mascaro. Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia.